Oi, gente, como é que vai? Tudo bem? Legal tê-los aqui de novo, viu? A gente continua nosso assunto sobre Roma. Estamos numa pegada difícil, né? Uma situação super pesada, um assunto pesado que exige uma concentração e tem um nível de burocracia mesmo para aprender muito complicado. Eu sinto muito por isso. A má notícia é que a aula de hoje é, sem sombra de dúvidas, a aula mais difícil de todas de Roma. Essa terceira aula de Roma, ela é muito complicada. A boa notícia, eu juro, confia em mim, a próxima aula é muito mais tranquila, muito mesmo. Então, assim, temos uma treta hoje, sobreviva, a aula de hoje é muito importante. A próxima aula, que é o grande mesmo, geral do Império Romano, é uma aula bem sossegada, bem gostosa e tal. Então, fica firme comigo hoje, tá? Por favor, por mim. Bom, sem perder muito tempo, começo minha aula. Galera, veja se eu estou correto. Eu terminei a minha aula passada te contando os efeitos do expansionismo. E eu te contei na explicação no final da minha aula passada como que o grande efeito do expansionismo foi a crise da República. Por quê? Cara, e só um detalhe até burocrático de lousa, tá? Toda vez que eu tô num período, eu faço essa flecha aqui e coloco o nome do período, um título. Eu ainda tô em República. Só que a parte de crise da República, que é a aula de hoje, é uma parte tão grande, tão importante, que eu fiz um título só pra ela, beleza? Então, ainda República, tô na República, só que é um título à parte de tão grande e tão importante que é essa aula de hoje. Tudo bem? Seguinte. Bom, qual que é a situação? Veja se você concorda comigo. O expansionismo gigantesco romano, toda essa situação que levou, gerou um extremo processo de desigualdade social, tudo bem? Gente, aquelas novas terras conquistadas, que eram para ser terras públicas, não viraram terras públicas, claro, né? Porque a nobreza senatorial se apossa dessas terras. Rola uma super complicação por conta disso. Pequenos e médios proprietários quebram. Gente, muitos desses pequenos e médios proprietários faziam parte do exército, lembra disso? Então os soldados estão abandonados, a plebe miserável. Pergunta, plebe no campo ou plebe na cidade? Plebe na cidade, porque teve um êxodo rural. Ela sai do campo com o advento do latifúndio e o advento da escravidão. Concorda comigo? A situação de Roma é muito complicada. E mais do que isso, eu não tenho mais uma cidadezinha. Gente, eu comecei a aula passada com uma cidadezinha. E eu terminei a aula passada com um gigantesco estado que domina todo o entorno do Mediterrâneo. Roma virou um monstro. E, essa nobreza senatorial véia não vai dar conta de segurar todas as pontas desse monstro. É essa a situação. Então, primeiro ponto, quando eu penso em contexto, eu penso, em terras e poder político nas mãos dos grandes patrícios. A nobreza senatorial, concorda comigo? Mano, chega aí. Existe um processo de concentração de poder, de renda e de terra muito grande dentro de Roma. E isso tá na mão dessa galera. Certo? Outra coisa, quem trabalha nesses grandes latifúndios, nesses gigantescos latifúndios? Os escravos. Roma é tomada por uma quantidade absurda de escravos. Provavelmente uma das maiores quantidades de escravos da história da humanidade, tudo bem? Outro ponto, a plebe, ela tem cidadania? Tem, lembra disso? Mano, a plebe tem cidadania? Tem, porque ela conseguiu algumas leis que dão alguns direitos políticos. Então beleza, a plebe tem cidadania. Só que a situação dela é boa? Não, a situação dela é miserável. A situação dela é a pior possível. Concorda? Lembra disso, né? Eu tenho uma plebe cidadã, mas na pior condição de todas. Por quê? Porque o expansionismo fez com que essa plebe ficasse desocupada, à toa e jogada nas cidades romanas. Você vai falar pra mim, aprofundando. Ô Gui, existe uma pequena parte da plebe que enriqueceu, concordo com você. Muitas pessoas apareceram e se tornaram os cavaleiros, lembra? Os homens novos. Algumas pessoas chamam de classe equestre, que é uma classe originalmente da plebe que começou a fazer comércio pelo Mediterrâneo, comércio marítimo, ficou rica. Então, existem muitos plebeus sim, mas, proporcionalmente falando, a situação é essa. Beleza? E por fim, e muito da minha aula de hoje vai ser em cima disso. Galera, o exército tá pistola. Porque o exército não tem terra e não tem altos cargos públicos. Só que conta pra mim, Roma virou gigante e fez tudo o que fez e virou impressionante por conta de quem? Então, esses caras aqui bateram em todo mundo, conquistaram tudo. Eles foram muito incríveis. O que eles ganharam com isso? Muito pelo contrário. O que eles perderam com isso, né? Os pequenos e médios proprietários do exército quebraram, o exército não tinha função e, o mais importante, não tinha cargo público. Os grandes generais de Roma,
Eles eram as pessoas mais poderosas de todas. Eram uns gigantescos generais com um exército fiel a ele, lembra disso? E daí? Não tinha cargo público. Essa é a aula de hoje. Eu vou te contar de revoltas da plebe, vou te contar de revoltas de escravo e principalmente vou te contar de revoltas da ala militar de Roma. Todas essas revoltas contra esses caras aqui, contra a nobreza senatorial, a gente chama de crise da República. No final dessa aula, a República acaba e nasce o Império Romano. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero te contar, a história legal, a história da reforma dos irmãos Gracos. São dois irmãos que já no momento de crise da República assumiram o cargo, o magistrado de tribuno da plebe. Olha pra mim agora, vem cá. Você lembra que era tribuno da plebe? Um magistrado que era um cara escolhido pela plebe para poder lutar pela plebe na alta política romana. Você lembra quando que esse cargo foi criado? Revolta do Monte Sagrado, primeira revolta da história da República, beleza? Não esquece disso. Qual que é o rolê, mano? Esses dois caras, eles faziam parte, parecido com um partido, tá? Uma facção política chamada Populares. Vou definir e vou usar depois. Os populares é como se fossem um partido político de Roma, que são pessoas da aristocracia que lutam por mudanças sociais. Então, ó, os irmãos Graco, que eu vou te contar agora, eles não são plebeu. Eles são políticos, inclusive de aristocracia, de famílias até mais poderosas, digamos assim, só que eles lutam pelas pessoas mais pobres. Acontece muito, né, quando uma pessoa importante tem uma representação política. E ele tem um viés social, né? Independente dele ser rico ou pobre, ele luta pelas pessoas pobres. Ok, né? Ok, beleza. É um negócio que acontece. Facção, partido dos populares. Cara, o primeiro irmão foi chamado de Tibério Graco. Ele criou um projeto de lei e depois, mano, de muita manobra política, de muito brigar com o Senado, ele conseguiu fazer com que fosse aprovada uma lei chamada Lei Agrária. A Lei Agrária é um projeto de reforma total, muito forte dentro de Roma no que diz respeito à questão agrária. Isso daqui é um projeto de reforma agrária. O que ele falava? É muito errado que a terra pública de Roma se torne privada na mão dos grandes patrícios. Que é o que rolava, né? Entende a ideia? A terra que era para ser pública, conquistada, ficava na mão dos grandes senadores. E ele definiu que pelo menos uma pequena parte, ele falou que não precisa ser tudo, mas uma pequena parte fosse distribuída para que a plebe urbana miserável tivesse um pedaço de terra para garantir a sua sobrevivência. Beleza? Gente, o Tibério, ele fez um rolo muito grande, ele bateu de frente com gente muito poderosa, lógico, né, mano? Ele bateu de frente com os latifundiários. Até hoje, quando as pessoas batem de frente com os grandes latifundiários políticos do Brasil, do mundo, cara, você vai pagar um preço caro por isso, né? É difícil, é uma situação tão complicada. Cara, Tibério Graco, depois que ele conseguiu aprovar sua lei, o Senado foi atrás dele, conspiraram contra ele e olha que treta. Gente, no Museu do Capitólio, nossa, falei tudo errado, desculpa. É que hoje o Monte do Capitólio tem um museu, eu confundi. No Monte do Capitólio, que hoje tem um museu, naquela época não tinha um museu, porque o museu que tem hoje é das coisas daquela época, você entendeu o que eu falei? No Monte do Capitólio, que era um grande monte que existia, um dos grandes montes, né, da cidade de Roma, uma das grandes colinas de Roma, ele estava lá fazendo sua propaganda política, chamando seus aliados e tudo mais. Pessoas a mando do Senado entraram naquela reunião que ele estava e espancaram Tibério Graco. Galera, Tibério Graco morreu espancado, morreu assassinado e foi espancado mesmo. Dizem que a morte dele é uma das piores coisas que aconteceu na história de Roma. Morreu ele e mais ou menos 300 apoiadores do Tibério Graco. Cara, e não teve uma arma cortante, não teve espada, não teve... Cara, foi pedaço de madeira, foi tronco, porrete, sabe? Falam que todo mundo que narra a história do assassinato de Tibério, a mando do Senado, fala que foi um dos eventos mais tristes e mais sérios, mais pesados da história de Roma. Tibério Graco, que propôs a lei agrária, conseguiu fazer aprovar, mas não entrou em prática, porque ele foi assassinado antes. Depois dele, 10 anos depois, entrou o irmão dele, por isso os irmãos Graco, um cara chamado Caio Graco. Te contar a história. Caio Graco, irmão mais novo de Tibério, entrou basicamente quase 10 anos, né? 11 anos aqui, né? Depois do seu irmão, depois que o seu irmão foi assassinado. Caio Graco, ele tem toda a continuidade na lei agrária, mas ele criou também um outro projeto de lei chamado Lei Frumentária. Vou te contar essa história. Cara, a Lei Frumentária era um projeto de garantir que o Estado comprasse trigo. Gente, trigo era a base dos latifúndios, tá? E o trigo, que era produzido de forma barata pelos latifundiários, chegava caro em Roma, porque é assim que funciona, né? A população pobre vai pagar o preço maior. Ideia dele.
O Estado compra o trigo dos latifúndios e distribui mais barato, a preço muito barato mesmo, para a plebe. Se a plebe não pode ter seu pedaço de terra, que pelo menos ela não morra de fome. Tudo bem? Foi a proposta do Caio Graco. Galera, Caio Graco também foi perseguido pelo Senado, mesma coisa. Antes dele ser encontrado, ele pediu para um escravo dele assassinar ele. Beleza? Ele pediu para um escravo dele matar ele. Um escravo dele, lembrando, tô na escravidão clássica, né? Era um escravo que era grande amigo dele. O escravo dele mata ele e o escravo depois se mata. Portanto, indiretamente ele foi assassinado, né? O Caio Graco, mano, ele é perseguido, mas antes do Senado pegar ele dá um jeito nisso daqui. Tudo bem? Olha pra mim agora. Te contei o que foi, né? Te contei o que foi. Agora que eu vou te dar informação legal e importante. Olha pra mim. A tentativa de reforma dos irmãos Graco é um dos primeiros casos da história no sentido político, no sentido bem estruturado, de aplicar uma reforma agrária. Tudo bem? Outra coisa, dizem que essa foi a última tentativa foi a última tentativa para acabar com a aristocracia romana, que deu errado. A aristocracia era tão forte, né? Impossível acabar com ela. Esses dois caras aqui, sabe de quem que eles eram fã? Eles eram fã de um cara chamado Péricles, de um cara chamado Clístenes, Pisístrato, Solon. Lembra desses manos? Tibério e Caio Graco se espelharam na democracia ateniense para tentar criar um processo de igualdade e cidadania dentro de Roma. A inspiração desses caras é a Atenas clássica. E deu errado, né? Roma nunca caminhou para a democracia. E isso é a morte final dessa tentativa de projeto. Segunda coisa... eles aqui, Tibério e Caio, beleza? Uma foto deles. Bonitinho. Ok? Próxima coisa, uma revolta de escravos, a revolta de Espartaco. Olha aqui, eu vou te dar um exemplo sobre as inúmeras revoltas de escravos que ocorreram dentro de Roma. Então, esse é um exemplo. Mas lembre-se, né, são muitos. Muita revolta de escravo e muito problema. Mas esse é o exemplo mais louco. Espartaco é um escravo que foi... A gente não sabe se ele foi capturado ou se ele nasceu escravo. Já li as duas teorias. De uma região chamada Trácia, onde ele é originalmente de lá. Ele foi treinado para ser gladiador. Manja, vou falar muito de gladiador aula que vem. Mas só para você saber, gladiador é o escravo que luta em arenas públicas, né? Que faz o esporte, o lazer, o circo de Roma. Cara, Espartaco se revolta contra o sistema, ele se revolta na escola de gladiador que ele estava, e ele foge, né? Assassina todo mundo, e ele começa a montar um exército de escravo. Olha pra mim, esses caras, liderado por Espartaco, tocam o terror em Roma. Mano, um cara liderando um exército gigante só de escravo, mano, que batia nos outros, velho. Você imagina que exército era esse? Galera, foram enviadas 4 expedições tentando destruir Esparta que não conseguiram. Na última, na quarta, chamaram um general que era o homem mais rico de Roma, um cara chamado Crasso. E o general Crasso finalmente conseguiu destruir. Mas lembra que foi a quarta expedição. Mandaram expedição atrás de expedição, mano, e os escravos... juro pra você, Espartaco ameaçou a ordem romana inteira. O objetivo maior dele era invadir a cidade de Roma e tomar o Senado. Imagina que louco que ia ser. Mas, né, entrou de frente com um cara muito poderoso, não conseguiu segurar a bronca. Espartaco e todo o seu exército foi derrotado. Mas lembra disso, só na quarta expedição. Portanto, vamos lá, organizando minha aula aqui. Já te dei um grande exemplo, gigantesco exemplo de uma situação de revolta da plebe, de uma tentativa de melhora da plebe, que deu errado. Os irmãos Graco foram assassinados. E eu te contei de uma gigantesca tentativa de revolta de escravos. Espartaco, que também deu errado, foram derrotados. Mas você concorda que isso gera instabilidade? Que isso gera crise? Que isso gera um problema? É aí que entram as ditaduras militares e as guerras civis. Gente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Por favor, presta muita atenção em mim. Olha aqui. Cheguei na parte mais difícil da aula. Tá? Nem é a mais importante, tá? Irmãos Graco cai muito mesmo. Eu acredito que no sentido de vestibular seja a parte mais importante. Mas essa é a mais difícil. E eu vou te contar daqui a pouco um negócio que cai muito e que depende que você entenda disso pra saber. Então, eu entro numa parte muito difícil aqui. Outra coisa, eu não posso ir tão devagar quanto eu gostaria,
Porque senão eu geraria fácil um vídeo de 1h20, 1h30. E eu não posso fazer isso, né? Eu tô tentando manter essa lógica. Eu fiz um de... A média, a gente tá pensando em 45 minutos de aula, né? Eu fiz um com um pouco a menos, né? O primeiro fiz um com um pouco a mais. Então, esses meus dois primeiros vídeos de Roma mantiveram uma média, né? Que entra aí exatamente até menos do que 45 minutos. Então, eu não quero fazer uma aula de 1h30, nem posso fazer isso. Então, assim, eu vou passar num ritmo. Eu vou ter o meu ritmo pra te contar na história. Vai digerindo, vai pausando o vídeo, vou dando tempo pra você copiar, eu venho aqui, você pausa, aí você copia e eu volto. Mas, mano, parte importante. Seguinte, a marca do fim da República são guerras civis entre generais e ditaduras militares de generais que tomaram poder. Eles se aproveitam da grande instabilidade, eles se aproveitam da situação e outro, eles se aproveitam que eles são generais, que eles comandam um exército poderosíssimo e eles tomam o poder. Primeiro, conta pra mim quem que fica muito bravo com isso. Qual é a instituição política que odeia esses generais? Senado. Concorda? Mano, o Senado odeia esses caras com muita força. Porque esses caras vão subjugar o Senado. Esses caras, mano, eles vão tomar o poder. Vão falar, Senado, vocês são um bando de bosta. Porque vocês não mandam nada. Você vai falar assim, Gui, o Senado não vai fazer nada? Gente, vai fazer o quê? Os caras são general, entendeu? Olha pra mim. Ao mesmo tempo que o Senado tem muita raiva, ele também tem muito medo. O fim da República é um período que, de fato, o Senado fica ameaçado de não existir mais. Tudo bem? Fez sentido? Se prepara, que agora é muita informação seguida. Primeiro conto, eu quero te contar da primeira guerra civil da história da República, principalmente da história dessa crise republicana. Dessa guerra civil no contexto de ditaduras militares. Dois generais, os dois foram ditadores, ficaram alterando no poder e ficaram brigando pelo poder. Os dois primeiros generais que lançam moda sobre ditaduras dentro de Roma foi o general Mário e o general Sila. Os dois foram ditadores, tá? Os dois se tornaram lembra disso? Para ser ditador eu tomo consulado, lembra? Eu viro cônsul e a partir do poder de cônsul eu me torno um ditador. É isso que eles fazem, eles tomam um consulado para se tornar ditadores. Ah, o Senado não quer. Eles são militares, eles comandam o exército. Galera, o general Mário, ele faz parte do Partido dos Populares, lembra disso? Que o Tibério Caio era? O general Mário, ele, e eu tô lá atrás, viu? Voltei até um pouco no tempo pra te contar de toda essa herança, toda essa tradição de guerras civis e ditaduras da crise da República. O general Mário faz parte do Partido dos Populares, que, mano, é um partido que luta por... como que eu falo? Ajuda social, né? Luta por igualdade social, luta por mais direitos pra população mais pobre. O Senado odiava ele, portanto, ele é anti-aristocrático, concorda comigo? E ele tem um processo importante também. Ele é chamado de o grande pai do exército romano. Galera, foi o Mário que fez uma gigantesca reforma no exército. O exército romano antes ele já era forte, mas foi o Mário que criou a grande organização e estruturação do exército. Ele organizou como seriam as legiões romanas, a organização oficial do grande Império Romano foi ele que criou. Gente, ele criou a ideia de salário, olha pra mim. Lembra que antes eu te falei que somente pequenos e médios proprietários que iam pro exército, eles perdiam suas terras? O Mário organizou o esquema de salário. Você não precisa ser proprietário, você não precisa ser um romano puro para participar do exército. Ele expandiu a participação do exército e criou vantagens para o soldado. Portanto, o Mário fez com que o soldado romano fosse muito fiel ao seu general. Porque tudo que o soldado tinha vinha do general. Beleza? Esse cara é importante. E ele brigou com um cara muito mais novo que ele, tá? Um cara chamado Sila. O Sila é da altíssima aristocracia. General, também foi ditador, viu? Porque ele era da aristocracia, mas azar do Senado. E ele fazia parte do partido da facção contrária aos populares. Nome novo, então. É um partido chamado Optimates. Os Optimates representam a classe, o partido aristocrático, o partido de interesse das pessoas mais ricas dentro de Roma. Tem uma galera que fala direita e esquerda. Isso tá errado, porque é anacrônico, você não pode chamar de direita e esquerda. Gui, mas eu posso traçar um paralelo? Pode. Gui, eu posso... Pode. Paralelo você pode, mas você não pode chamar de direita e esquerda, tá errado, é um nome anacrônico. Cuidado com isso. Galera, a Primeira Guerra Civil foi então uma guerra de partidos, de populares e optimates. Populares liderados pelo Mário,
optimatos liderados por Sila. Tudo bem? Ó, não teve vencedor ou perdedor, tá? Os dois ocuparam um cargo, um saiu, e a morte dos dois não tem a ver com essa guerra. Então eles foram inimigos ao longo da vida e foram alternando no poder. Beleza? Galera, depois que Mário morreu, o Sila ainda foi ditador, governou por um tempo, e depois ele morreu também. Mas a situação do Senado continuava muito fraca, muito frágil, o Senado não conseguia segurar. Foi aí que apareceram 3 generais que resolveram comandar Roma sozinhos. Olha que legal, cheguei. 3 grandes generais da época, cada um dominava uma parte de Roma. Eles fizeram uma aliança e falaram assim, ó, vamos mandar em Roma nós 3. Gente, primeiro, isso é ilegal, né? Porque o Senado não aprovava. Mas a questão é, o Senado tem alguma força para impedir? Os 3 generais que se juntaram e fizeram uma nova ditadura entre as 3... Ah, outra coisa importante pro resto da aula. Quando 3 generais se juntam, eles vão fazer, cada um vai ser ditador e vai comandar uma parte de Roma. Só que, em todos os casos que acontecem um triunvirato, no primeiro e no segundo, logo depois que eles fazem a aliança, começa a aparecer divergências entre eles e eles entram em guerra civil. Então, o triunvirato é um governo de 3 generais que vai acontecer no final da República Romana. A ideia é, cada um fica com uma parte e governa, foda-se o Senado. Beleza? Mas não era isso que acontecia, porque os generais do triunvirato se voltavam um contra o outro. Dá uma olhada aqui. Os 3 primeiros grandes generais que fizeram parte do primeiro triunvirato foram Pompeu, grande, altíssima aristocracia romana. Ele não tinha origem aristocrata, mas se tornou um gigantesco aristocrata, proprietário de terra e muito próximo do Senado, muito próximo, no seu período auge, muito próximo do Senado. Crasso, já te contei dele, o cara que acabou com o Espartaco, general gigante, comandava toda a região do Oriente e foi considerado o homem mais rico da história de Roma. E Júlio César? Júlio César, general, na época que ele assumiu o triunvirato, ele tinha 40 anos, vou te contar. Júlio César é um jovem general romano, tá? E aqui ele tá com 40 anos, mas as conquistas militares dele vêm de muito tempo. Para muito estudioso, Júlio César foi o maior estrategista militar da história. Perceba, não estou te falando que ele foi um dos maiores. Ele foi o maior estrategista. Esse cara é muito importante. Muito importante, uma das figuras mais importantes da história de Roma. Ele nunca vai ser imperador, tá? Mas o nome dele vai ser usado como título de imperador. Tipo, o imperador vai ser chamado de César, de tão importante que ele foi. Entende? O nome dele deu origem a um título de imperador. Esse cara é uma das figuras mais importantes da história de Roma. Uma das pessoas mais habilidosas que o mundo já conheceu. Pra você ter noção, em uma guerra de 6 anos, é uma guerra curta pra Roma, né? 6, 7 anos. Ele comandou o exército dele e conquistou um lugar chamado Gália. Júlio César é o conquistador da Gália. A Gália é a França inteira, Bélgica inteira, Holanda inteira e quase metade da Alemanha. Ele, sozinho, antes dos 40 anos de idade, comandou um exército que dominou metade da Europa. Impressionante, impressionante. Galera, o Crasso, ele morre no Oriente, tá? O Crasso, ele vai fazer uma guerra contra o novo Império Persa e ele faz uma cagada muito grande. Ele entra num desfiladeiro e os arqueiros vão por cima e mata tudo ele e o soldado dele. O Crasso é conhecido na história por ter feito um dos maiores erros militares de todos. Gente, quando o Crasso morre, o Pompeu se aproxima do Senado, rompe com César e começa uma guerra civil entre Júlio César e Pompeu. Beleza? Então, repetindo. Crasso morreu, Pompeu se alia com o Senado e declara guerra a Júlio César. Começa uma guerra entre o Pompeu, aristocrata, auxiliado pelo Senado, e Júlio César, que bate nas pessoas. Beleza? Gente, história legal. Segunda Guerra Civil da República, ok? A primeira é Mário Sila. O Júlio César, ele descumpre uma das maiores regras da história de Roma. Ele invade a cidade de Roma com o seu exército inteiro. Ele sai da Gália, entra na Península Itálica, passa pelo rio Rubicão e toma a cidade de Roma. Mano, isso nunca tinha acontecido. Um general romano marchando contra Roma. Pompeu foge, vai para a Grécia e depois para o Egito. No Egito, Pompeu é morto. Tá? O Pompeu é assassinado pelos próprios egípcios com medo de César. Tipo, os egípcios falaram, mano, se a gente deixar o Pompeu aqui, o César vem e bate em nós. Os egípcios mataram o Pompeu e entregaram a cabeça do Pompeu, literalmente a cabeça dele, cabeça, entregaram a cabeça dele para Júlio César. Pompeu é assassinado. Júlio César se torna o único ditador sobrevivente do triunvirato, portanto, ele se torna o dono de Roma.
Concorda comigo? Olha pra mim, alguns pontos. Para aí. Vou até beber água que eu tô precisando beber água. Ó. Agora é louco. Ó. Primeiro ponto. O Egito era comandado por 2 irmãos que também eram casados. Tudo bem? Um cara chamado Ptolomeu XIII e uma mulher, irmã dele, esposa dele, chamada Cleópatra. Você já deve ter ouvido falar nela. O Ptolomeu XIII, ele morre, ele é assassinado. Muita gente fala que é amando de César. E a Cleópatra vive um super relacionamento com Júlio César, beleza? Algumas fontes falam, inclusive, que eles tiveram um filho. E aí dá uma super discussão quanto a isso. Olha pra mim. Júlio César volta pra Roma e assume como ditador. O Senado já não tem mais força. Outra coisa importante. A plebe amava Júlio César. Júlio César tinha uma característica muito popular, dava muita vantagem, ele dava muito direito. A gente não sabe até que ponto ele era bonzinho ou ele era só um esperto, mas a plebe amava muito Júlio César. Júlio César volta para comandar Roma, depois que ele vence o Pompeu no Egito, basicamente, e ele se torna o grande ditador, beleza? Morte de Pompeu no Egito e vitória de César. Júlio César tem um relacionamento com a Cleópatra, calma que ainda não tá na hora de falar dela, vai chegar a hora de eu comentar sobre ela. E Júlio César se torna o verdadeiro ditador de Roma. O governo dele é curtinho, né? Mas tem 2 características muito importantes. Primeiro, muitas medidas populares. Distribuição de alimento, distribuição de terra, muitos eventos, tá? Ele faz muito espetáculo pra plebe, muita luta de gladiador, muito evento em Roma. É um período conhecido por muita extravagância. E a medida mais famosa dele, você já deve ter ouvido falar, né? Ele que criou o nosso calendário. A base do calendário do mundo, que é um calendário solar, é o Júlio César. Ele se inspirou no Egito, tudo bem que já era solar, antes o calendário de Roma era lunar, nada a ver. Ele se inspirou no Egito e fez um calendário, 365 dias, os meses, as semanas, sol, blá, 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 é tudo dele, tá? Então, o calendário juliano foi uma medida que ficou muito famosa durante o seu governo. Ok? Gente, qual que foi o problema do governo do César? Um só. Concorda comigo? Óbvio, um só. Um único problema. Olha pra mim agora. Vem cá. Agora é louco. Olha pra mim. Júlio César, ele era extremamente intolerante em relação ao Senado. Ele era muito anti-aristocrático. Mano, Júlio César, velho, ele ignorava, ele cagava pro Senado. Olha pra mim que eu tô falando de novo. Júlio César cagava pro Senado. E isso foi gerando uma revolta muito grande da ala ultra conservadora do Senado. Eles odiavam Júlio César. Júlio César era um ditador, ignorava, botava o Senado pra fora de campo, cagava pro Senado, cuspia na cara do Senado e fez o governo dele. Entendeu o que eu tô falando? Olha aí, lembra dos optimates? Da alta aristocracia conservadora do Senado? Vou armar pra ele, né? Foi formado um grupo chamado os Libertadores, que era um grupo, mano, da altíssima ultra aristocracia romana, que organizou e planejou o assassinato de Júlio César. Tinha que ser uma conspiração, tá? Porque o Júlio César tinha um exército, então não dava pra bater de frente com ele, mas em conspiração dava. Eles falaram que eles queriam fazer uma aliança com César, que eles queriam ceder algumas coisas, chamaram César para uma reunião no Campo de Marte. Chegando lá, 60 senadores esperavam Júlio César. 60. Quando Júlio César chegou, o campo aberto, né? Depois ele entrou na Cúria de Pompeu, que era uma região, né? Um prédiozão fechado. Os senadores chegaram perto dele, um dos senadores tirou uma faca, ele tentou resistir. Júlio César não aguenta o tranco, toma a primeira facada e depois senador por senador, não todos, tá? Mas muita gente foi chegando em torno de César, dando um abraço caloroso em César. Júlio César, pelo que nós sabemos, morreu com 23 facadas do Senado. São os Idos de Março, né? Ides of March, ficou muito famoso na história, o meião do mês de março de 44, quando Júlio César é assassinado com 23 facadas dos senadores. E você entende a mensagem, né? Mano, vai ser anti-aristocrático? Vai brigar com a gente? Vai bater de frente com o Senado? É isso que a gente faz. Júlio César é assassinado. Galera, o assassinato de César gera um regaço dentro de Roma. Lembra que eu te contei que ele era muito, muito amado pelas pessoas? Cara, quando Júlio César é assassinado, vira um regaço. E muitos generais que amavam César, muitos generais que eram fiéis a César, eles montam um exército e declaram guerra aos conspiradores. Portanto, como consequência da morte de Júlio César, nova guerra civil. Terceira, né? Primeira, Malicila. Segundo, César e Pompeu. Terceira,
generais fiéis a César contra a aristocracia senatorial. O Senado contratou um exército de mercenário, né? O que eles podiam fazer, eles pagaram, que é o que eles tinham, né? Grana, terra, e contrataram um exército para derrotar. Mas informação, a maioria dos libertadores, esse grupo que matou o César, a grande maioria, essa galera que matou. Inclusive Brutus, né? Que foi um cara que foi uma grande surpresa, que foi o cara que organizou a morte do César e era sobrinho do César. Beleza? Até tu, Brutus, né? Você já deve ter ouvido falar. Então mataram uma galera e fizeram um regaço nesse lance. O Brutus, ele foi pro Oriente, demoraram pra achar, então existe até um mistério em cima se ele foi ou não assassinado, mas falaram que foi, né? Então beleza. Gente, olha pra mim. De novo, ó a minha história. Tá rápido, né? Tô firme, né? Tá conseguindo me acompanhar? Tá foda, te falei que tamo numa aula foda. Ó, já passei meia hora de aula, velho. Pesado, né? Vamos lá, ó. Quando a morte do César foi vingada e o Senado abaixou a bola, porque eles bateram de frente com muitos generais, os 3 maiores generais que eram fiéis a César, que amavam César, cada um dominou uma parte. Conta pra mim, se 3 generais, cada um dominou uma parte, e eles fizeram um acordo para os 3 governarem juntos, depois que o César morreu, os generais fiéis a César, os 3 maiores, organizaram o segundo triunvirato. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Eu esqueci que tinha uma foto. Eu passei mal emocionante, você viu que tinha uma foto. Nossa, que bosta. Enfim. Esse é o César. Tá? Júlio César, uma das figuras mais retratadas, mais contadas da história romana. E agora sim, segundo triunvirato. O segundo triunvirato durou 10 anos e é formado por pessoas que antigamente eram fiéis a Júlio César. Foram eles que vingaram a morte, mataram os assassinos, né, do César, digamos assim. Eram 3 caras. Provavelmente o general mais fiel e mais próximo de César em vida, Marco Antônio. Esse cara ama Júlio César. Um cara chamado Lépido, um dos generais dele também. Gente, o Lépido é meio segundo plano, tá? Não encana com ele, tem um nome horroroso, né? Então assim, não encana muito com ele não. Lépido. E um outro moleque, casa dos 20 anos. Olha pra mim agora. Chamado Otávio. Algumas pessoas escrevem Otaviano, tudo bem. Olha pra mim. Otávio é sobrinho neto de Júlio César e foi criado como filho adotivo de Júlio César. Esse moleque tem uma capacidade militar comparada a de Júlio César, só que ele tem um negócio que o César não tinha. Ele é um hábil político. O César era escrotão, né, autoritáriozão, e deu no que deu, né? Certo? Esse cara, ele é muito esperto. Esse moleque vai mudar a história de Roma. Presta atenção nele no que eu vou te contar agora. Gente, o Lépido morreu. Tá? O Lépido, na verdade, o Lépido morreu no exílio, né? Ele tentou dar um golpe político, pegaram ele fugiu, foi pro exílio, morreu no Oriente, morreu quieto. Então, esquece o Lépido da jogada. O problema é, quando sobrou Otávio e Marco Antônio, os dois quiseram dominar tudo, começa uma guerra civil. Tudo bem? Então, a principal marca do segundo triunvirato, a característica, a consequência até do segundo triunvirato, é gerar uma guerra entre Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio, maior general da história de César, e Otávio, filho adotivo, né, criado pelo César. Olha aqui. O Marco Antônio foi buscar ajuda no último reduto apoiador direto de César, o Egito. Lembra disso? Foi lá que Marco Antônio conheceu Cleópatra e fez uma aliança oficial com a Cleópatra contra Otávio. Portanto, a guerra civil, na verdade, não é Marco Antônio contra Otávio. É Marco Antônio e Cleópatra contra Otávio. O exército mais importante que o Otávio vai ter que bater é o exército egípcio. Beleza? Portanto, quarta guerra civil. Quarta e última, tô acabando, eu juro. Quarta e última guerra civil da história da República. Primeira, Maricila. Segunda, César e Pompeu. Terceiro, vingança da morte de César. Quarto, Marco Antônio e Cleópatra contra Otávio. Alguns pontos, vem cá, agora é importante. A historiografia tradicional, lembra dela, principalmente a positivista, retratou a Cleópatra da pior forma possível. Tá? Retrataram como uma mulher ruim, como uma mulher, cara, tipo traíra, traidora, como uma mulher ardilosa, ruim, que se aproveita, e retratou ela no sentido muito pejorativo no que diz respeito à questão sexual. Porque ela simplesmente, em intervalo de décadas, teve relacionamento com 2 grandes generais romanos. Isso é uma visão preconceituosa, é uma visão ultrapassada e é uma visão que a historiografia moderna não pensa desse jeito hoje. Tá? Uma visão que a historiografia moderna condena.
Hoje que nós sabemos, Cleópatra foi uma das maiores estrategistas militares do seu tempo, provavelmente da história de Roma inteira. Mulher culta, inteligente, manjava muito de política, de diplomacia e de exército, e grande governanta do Egito, beleza? Na verdade, nesse momento, ela era uma rainha regente, tá? O filho dela, que era criança, que era o faraó, mas ela governava em nome dele. Gente, então cuidado com a visão negativa que possa existir aqui, porque isso é uma visão construída por uma historiografia tradicional. Hoje, nós não pensamos assim. Tudo bem? Grande mulher. Galera, seguinte. Marco Antônio e Cleópatra mobilizaram muitos exércitos e a treta rolou no Egito. A última batalha da República Romana, inclusive, foi marítima, tá? Nessa regiãozinha aí do Mar Mediterrâneo, entrando no Rio Nilo. Cara, loucura. O Otávio, nessa época já tinha o apoio do Senado, tá? Porque o Senado não sabia o que fazer. O Senado não gostava dele também, mas é melhor o Otávio do que o Marco Antônio, entendeu? Cara, o pau come e Marco Antônio sai vitorioso. Falei errado. O pau come e Otávio sai vitorioso. Beleza? Gente, Marco Antônio e Cleópatra fogem da batalha e o que conta é que eles cometem suicídio, certo? Eles se deixam ser picados por cobras egípcias venenosas. De novo, não existe comprovação historiográfica, tudo bem? Mas é a história de que eles juntos resolveram cometer o suicídio. Beleza? Bom, Otávio vence e aí a situação dele é a seguinte, ó. Otávio tinha o apoio da plebe, era visto como herdeiro de Júlio César e era muito esperto quanto a isso. Deixa eu te contar um negócio que ele fez. Ele pegou o carregamento de trigo do Rio Nilo. Gente, lembra que o Rio Nilo, as margens do Rio Nilo no Egito produz muita comida? Ele distribui a comida, o trigo egípcio, para a plebe. A plebe vê ele como um salvador, como um herói. Outra coisa, todo o exército passa a ficar na mão dele. Ele passa a ser o único grande general ditador dono desse exército. E aí que tá o rolê. Olha pra mim agora, olha pra mim agora. Otávio faz acordo com o Senado. Otávio chega próximo, fica próximo ao Senado, lida bem com o Senado, entendeu? Eles ficam parça, e o Otávio fala assim, Senado, olha pra mim agora, olha pra mim agora, olha, para, olha pra mim agora. Ele fala assim, Senado, o meu tio avô, Júlio César, errou com vocês, ele errou. Porque ele bateu de frente com vocês. E ele não entendeu que Roma é fundado em cima do Senado. Então, Senado, eu, Otávio, eu quero governar, eu vou governar e é que eu vou governar. Só que eu quero governar junto com você. Senado, você não tem ficado com muito medo? Com muito medo de alguém acabar com você? Bota o governo na minha mão que eu, Otávio, te protejo. Entendeu o que eu falei? Portanto, rola um acordo entre Otávio e o Senado. E o Senado vai pegar praticamente todos os magistrados, lembra dos magistrados, os cargos políticos, e vão dar todos os magistrados na mão do Otávio. Então o Otávio vai ter plenos poderes, vai ser uma pessoa assustadoramente poderosa, mas quem vai dar isso pra ele é o Senado. E os dois passam a governar em conjunto. Otávio vai receber alguns títulos. Ele vai ser o novo tribuno da plebe, o novo cônsul, o novo censor, o novo pretor, e ele vai receber 2 títulos importantes. Um título que dá comando total no sentido político, chamado Imperator. E um outro título, um outro magistrado, que também é vitalício e serve para ele, chamado Augusto. Augusto diz respeito a algo divino. Ele é visto agora como um deus entre os romanos. Otávio não se chama mais Otávio, Otávio agora passa a se chamar Otávio Augusto. E é considerado o primeiro imperador de Roma. Tudo que eu te contei até agora era para chegar aqui e para te contar que Otávio, com essa aliança com o Senado, se torna o primeiro imperador de Roma. O Império Romano nada mais é do que a República, ou seja, tá tudo lá. O Senado continua lá, os magistrados continuam lá, só que agora eles vão ceder tudo para um general. É a aliança entre um general e o Senado. Ou seja, é uma república com uma liderança política à frente, que é o imperador. É o fim da República Romana após a Guerra Civil e após o Segundo Triunvirato, e nasce o poderoso e gigante Império Romano. Louco, né? Louco, né? Então lembre-se de tudo que eu tracei na aula de hoje, das guerras civis, das tretas, da ditadura, para você lembrar que no final de tudo isso, Otávio e o Senado fazem um acordo e nasce, assim, o Império Romano. Beleza ou não? Tudo bem até aqui? Faço algumas considerações, eu só vou falar agora. Vai anotando o que eu vou te falar, porque na próxima aula
eu vou começar desse jeito, só que aí eu já vou passar pra você copiar e já vou falar mais do que eu tô falando agora. Então, vai anotando e vai prestando atenção no que eu vou te falar agora. Olha pra mim. O Império Romano tem 500 anos de história. Ele é marcado por um período de glórias, uma crise no meio e depois a decadência. O período de glórias é chamado de Alto Império, ou Principado. É um bom período. A crise do meio é uma crise que rola no século III, chama crise do século III. E depois entra o Baixo Império, o período de crise e destruição do Império Romano, que a gente também chama de Dominato. Tudo bem? Primeiro aviso foi esse. Segundo aviso, o Império Romano mantém as instituições republicanas. O Senado não deixa de existir, muito pelo contrário. O Senado agora é quem governa junto com o imperador. O Senado criou uma guarda chamada Guarda Pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, que era a guarda de elite de Roma. Teve muitos casos que o Senado mandava matar o imperador. Se era um imperador muito doido, se era um imperador que metia o louco, se era um imperador muito estranho, sei lá. O Senado mandava matar o cara. Então, assim, muito do que era a república continua existindo no Império. Beleza? Último aviso para eu acabar minha aula, te deixo em paz, mas esse aviso é extremamente importante. Esse aviso é o que vai determinar a minha aula que vem. Então presta atenção, presta muita, mas muita atenção no aviso que eu vou te passar agora. Quando Otávio entrou no poder, qual que era a situação de Roma? Era uma situação de 100 anos, 120 anos de guerras civis, de desgraceira, de miséria da plebe, de destruição. Concorda comigo ou não? Mano, o Otávio entrou no poder e, velho, olha pra trás. O que tinha em Roma? Revolta de escravo, revolta da plebe, revolta de general, ditadura, guerra civil, guerra militar. Blá, blá, blá. O Otávio Augusto, ele criou um projeto como imperador que é mudar a cara de Roma. O projeto dele é chamado de Pax Romana. Qual que é a ideia? Vamos parar de fazer guerra, seja interna entre a gente ou externa contra os outros. Vamos fechar nossas fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, fechar. E vamos investir no nosso império. Gente, Otávio fez reforma nas cidades romanas. Ele trouxe mármore novo, lindo, para reformar Roma inteira. A capital romana foi completamente reformada. Ele criou uma política chamada política do pão e circo, que distribuiu alimento, que distribuiu alimento para a plebe, que deu jogos para a plebe, que é um processo de alienação. Gente, ele expandiu a cidadania, expandiu o direito político, reformou as cidades, ele investiu em Roma. Não vamos fazer guerra, não vamos se matar, portanto, vamos criar a ideia de um período de paz. Olha para mim, você consegue ver a dicotomia? Consegue comparar o antes do Otávio e depois do Otávio? Antes do Otávio ser imperador, guerra civil, desgraceira, instabilidade, triunvirato, briga entre general, briga entre os generais, briga contra o Senado, blá, blá, blá. Depois do Otávio, paz, tranquilidade, sossego, sem muita guerra, sem problema interno, aliança entre o Senado e o imperador, amizade, tamo junto. Entende a importância disso? É um novo período para Roma, é uma nova cara para Roma. Tem um significado de mentalidade, psicológico, sabe? As pessoas enxergam Roma de outro jeito. A Pax Romana não é só o governo do Otávio, tá? Dura muito tempo depois que ele morre. Mas é ele que cria. E é ele que gera tudo isso. Essa é a marca do Principado do Alto Império, as medidas de Otávio. Para muita gente, Otávio Augusto, que agora é Otávio Augusto, né? Que é o primeiro imperador de Roma, é o mais importante. Porque foi o primeiro que criou a cara do império. Que vai ser esse lugar pacífico, tranquilo, sem muita guerra, grande, administrado e tranquilo, e estável e tudo bem. Pelo menos, por enquanto. Tudo bem? Consegui te dar um resuminho da minha próxima aula? Depois entra a crise e dá uma merda toda, mas pelo menos nos 2 primeiros séculos de império, a situação é boa. É aqui que eu começo, na aula que vem. Ó, te dei uma explicação boa agora, e na aula que vem eu já começo falando sobre isso, e já começo te dando... eu vou escrever na aula que vem tudo aqui. Já te dou um monte de característica do Império Romano, e já falo sobre esse período que é o Principado, ok? Porque a gente vai andar o Império Romano inteiro na aula que vem, a última aula de Roma. Beleza? Gente, é aqui que eu fecho. Obrigado por me acompanhar, viu? Eu tava com muito medo de gravar essa aula, porque é uma aula muito complicada, é uma aula muito grande, é uma aula muito difícil. Queria fazer num tempo legal pra você, acho que eu consegui. E fiquei todo receoso, assim, porque eu acho que essa aula é uma das aulas mais difíceis do meu ano inteiro, tá? Eu colocaria no top 3 de todas as aulas que eu posso dar o ano inteiro. E aí gravar nessa situação, essa aula, eu fiquei morrendo de medo. Então, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar muito, eu te passei muito detalhe, tá? Já vi muita aula que, mano, ó, primeiro triunvirato, segundo triunvirato, eu, Otávio. Te passei detalhe por detalhe, te contei história por história e tentei
fazer com que você entendesse um pouquinho desse período tão complicado e tão impressionante que é a crise da República Romana e o nascimento do Império Romano. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado por me acompanharem, viu? Tá sendo mó batalha, eu tô te dando Roma por vídeo e eu tô vendo que você tá me acompanhando. Eu tô acompanhando vocês aí por fora. Não esquece que eu tô muito à disposição. Não esquece que eu vou te ajudar em tudo que eu puder e que a gente tá junto. Espero que tenha dado certo. Qualquer dúvida, você me procura que eu prometo que eu tô 100% à disposição. Obrigado. Beijo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.